Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 4, vamos ler versículo 23. Apenas um versículo. Provérbios 4, versículo 23. Vamos colocar de pé, queridos. Reverenciar a leitura da palavra do Senhor. Amém? De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir? Vamos todos juntos? Vamos lá, 1, 2 e... De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Podeis assentar, queridos. Nessa noite eu quero trazer à igreja uma palavra que aborda sobre atitudes que nós devemos tomar para nos manter seguros, curados, por dentro e por fora. Às vezes, nós temos uma facilidade muito grande de olhar o que está por fora. Nós temos uma habilidade, nós temos muitos instrumentos para ver o que está do lado de fora. Acho que todo mundo tem uma boa opinião sobre a aparência de alguém, não é verdade? Mas somente um médico pode falar o que está acontecendo lá por dentro. Somente um médico pode falar o que está acontecendo no coração, no cérebro, no rim, no fígado. Porque nós não temos a capacidade para entender o que acontece do lado de dentro. O exterior é fácil. Mas o interior, que é o que mais importa, que é o mais valioso, nós não temos tanta habilidade, tanta capacidade. Eu tenho um pé de goiabeira lá no quintal, e eu mexo com cultivo algumas fruteiras, e eu percebi que, por mais que eu estava cuidando dele, dedetizando, o fruto parecia bonzinho quando ele estava pequeno. Ele ia crescendo, ia ficando doente, e por mais que eu dedetizava, não resolvia. Ele apodrecia antes mesmo de madurar. E um amigo nosso, o Alessandro, disse: pastor, o negócio é o seguinte, você tem que dedetizar a flor, porque se você não dedetizar, a flor não vai resolver, porque a doença entra na flor. É uma mosca que coloca a doença lá. E quando ele cresce, abre o fruto, ele já está lá dentro do fruto. E olhando para essa ilustração, eu entendo muitas coisas a respeito das nossas questões práticas, das nossas questões da nossa vida natural e também da vida espiritual. E eu quero falar sobre atitudes que nós precisamos tomar para nós evitarmos que aconteça semelhante ao que acontece com a goiabeira lá de casa. Que quando a gente tenta, por mais que eu tenha tentado resolver o problema, eu não consigo resolver, porque a doença está dentro e não está do lado de fora. E às vezes nós vamos tratar o que está do lado de fora, mas a doença já está radicada, a doença penetrou, e ele está protegido por toda aquela casca, por toda aquela massa, aquela carapaça exterior. E a primeira atitude que nós precisamos ter é ter mais atenção ao que importa. O que mais importa não é às vezes, o que se vê, o que está do lado de fora. Nós somos uma sociedade que cultua muito a aparência, que cultua muito o exterior. É verdade ou não é? Nós somos uma sociedade que cultua muito o exterior. Nós cuidamos muito da lata do carro, menos eu, né? O carro mais sujo que tem na garagem ali seguramente é o meu, com certeza é o meu, né? Deve ter alguns meses que não toma nenhum banho, a não ser o banho de chuva. Sabão, de jeito nenhum. Então, mas nós cuidamos muito da lata, olhamos, passamos um paninho. Mas raramente a gente abre o capô para ver como é que está lá dentro.
Será que o motor está funcionando? Será que tem água no radiador? Muita gente descobre que tem radiador quando ele começa uma fumaça e aí, tinha que pôr uma água aqui. Ele nem sabe disso. Por que não olha? Porque não tá longe da visão, está fora, está do lado de dentro. E muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas acontecem porque passa da hora de resolver o problema. E quando a gente tenta resolver, já não tem mais jeito. Porque ela vai cada dia agravando, agravando, agravando e agravando. E a gente protela tomadas de decisão, protela resolver, protela perceber. E quando se quer perceber, já não tem mais jeito. Já não dá mais para resolver. Vários anos atrás, eu estava com um casal de irmãos aqui da igreja e que estava acompanhando a irmã de uma irmã nossa. E eu estava com eles nesse dia, foi uma consulta ao médico, e o médico fez alguns exames, e ela estava com os caroços assim no pescoço, uns caroços grandes já aqui, nessa região do pescoço. E quando o médico fez os exames, mesmo os exames preliminares, ele passou por mim, eu perguntei, doutor, e aí? Ele falou, olha, tudo indica que é câncer em estado avançado, e já é metástase. Porque o câncer não está aqui, a raiz dele não está no pescoço, está em outro lugar, mas ele já veio para essa região e seguramente está em outras regiões. E de fato estava no fígado, estava em várias partes do corpo. Começou nos seios e foi para o pescoço, foi para o fígado. E não teve jeito. Por mais que tratasse, não resolveu. E ela veio a falecer alguns meses depois. E depois eles disseram, olha, tem 20 anos que ela não vai ao médico, 20 anos que ela não faz uma consulta, 20 anos, né? Uma mulher adulta, 20 anos que não ia no mastologista, que não fazia no clínico, nada. E quando vai se cuidar, já tinha passado da hora. E muitas vezes nós estamos assim também, nós pegamos e ficamos protelando coisas, protelando, deixando para depois. Amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço. E quando nós queremos fazer, já não mais dá tempo. Mas nós precisamos compreender que nós precisamos dar atenção ao que mais importa. O que mais importa é o conteúdo. O que mais importa não é a aparência. Por mais que nós valorizamos a aparência e gostamos de sermos, até mesmo muitas pessoas gostam de ser elogiados, né? Ninguém gosta de ser criticado, e um elogio é sempre bem-vindo para a maioria, tipo, como você está bonito, como você está cheiroso, né? Como você está, né? E assim, mas dificilmente alguém vai falar como você está espiritual, como você, né, como você é humilde. Pensamos que a aparência é o mais importante e falamos da aparência. E gostamos de mostrar aquilo que é o exterior, né? Nós penteamos o cabelo todos os dias, né? Escovamos os dentes, nós cuidamos da higiene, né? Da nossa higiene, vestimos uma roupa limpinha, calçamos um sapato. Esses cuidados não são errados, queridos. Preste atenção, esses cuidados não estão errados. É bom que se cuide. É bom que se cuide do corpo, é bom que se cuide daquilo que as pessoas veem. Nós nos relacionamos com as pessoas com o lado de fora do nosso corpo, mas nós não devemos esquecer que nós relacionamos até mais com o lado de dentro do que com o lado de fora. Porque às vezes nós não percebemos. O nosso estado de humor também relaciona com as pessoas. O nosso bom ânimo também relaciona com as pessoas. A nossa alegria, a alegria da nossa alma, ou a tristeza da nossa alma, também se relaciona com as pessoas. Elas denunciam algo a respeito de nós. E muitas vezes isso denuncia de tal maneira, atinge de tal maneira as nossas relações, que algumas pessoas não conseguem mais se relacionar. Chega um ponto que eles vão ficando isolados. Chega um ponto que eles vão ficando num canto, porque vão sendo excluídos. Às vezes no local de trabalho, e até mesmo dentro da família. Você já viu
casos em que alguém não é convidado assim para as festinhas. Não vamos convidar o fulano não, porque ele vai criar um problema aqui. Não vamos convidar o fulano não, porque quando ele chega o ambiente não fica tão agradável, fica um ambiente ruim. Sabe o que é isso? Não é a aparência da pessoa, é algo que está dentro dele. É a maneira dele se relacionar, é a maneira dele interagir. Está dentro dele, é o conteúdo que está dentro do coração dele, que já está de tal maneira criando problemas e criando situações que coloca o relacionamento em jogo, que coloca relacionamentos em xeque. Nós precisamos cuidar do lado de fora, podemos e devemos cuidar da aparência, isso é bom. Jesus está orientando as pessoas a respeito de jejuar e fala assim, quando vocês jejuar, não faça como os fariseus, que naquele dia não unge suas cabeças, não lava o seu rosto e sai na rua com os cabelos todos desgrenhados e nem escova os dentes para dizer, olha só, eu estou jejuando, né? Porque isso também é soberba. Está querendo mostrar com aquela aparência descuidada que eles são espirituais demais e que, por estar jejuando, nem estão cuidando da aparência. Mas ele diz, olha, unja a sua cabeça com óleo, né? Cuida. O óleo era o desodorante daqueles dias. Unja com azeite, porque não precisa disso. Nós não precisamos ostentar a nossa aparência e nem mesmo devemos ostentar uma aparência espiritual. Porque aqueles que são tão soberbos, tão vaidosos, que gostam de ser percebidos na sua espiritualidade também. Gostam que as pessoas elogiem, olha, esse irmão é muito espiritual, esse irmão está sempre orando, esse irmão está sempre, né? Ele está sempre lendo a Bíblia. E por isso ele também ensina, quando vocês forem orar, não fique nas praças por aí não, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, nós precisamos de descuidar um pouquinho desses aspectos, né? Esses aspectos que muitos de nós gostamos de ser percebidos na intelectualidade, na espiritualidade, às vezes até numa pseudo-humildade que no fundo não é humildade, né? É apenas uma aparência de humildade. Muita gente está sofrendo problemas interiores muito graves, né? Tem muita gente organizada demais, extremamente organizada, a sua casa é limpa, a sua grama é aparada, o seu carro é limpinho, paga suas contas, tudo certinho, mas por dentro de si está um caos. Gordon MacDonald, ele escreveu um livro há muitos anos atrás, o título daquele livro é Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. E no livro, Gordon MacDonald diz o seguinte, que o mundo interior nosso, que se reflete naquele equilíbrio que nós temos dentro de nós mesmos, o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio sentimental, como a gente lida conosco mesmo, com as demandas da vida, né? Precisa de ter ordem. Nós precisamos organizar. Não é só as nossas refeições, olha, tem gente que nem isso consegue muito bem, né? Ele janta na hora que deveria estar almoçando, almoça, toma café na hora que deveria estar almoçando. Até mesmo esses aspectos que deveriam ser mais ordenados estão em desordem. E lá por dentro? E dentro de si, aonde as coisas precisam funcionar, os sentimentos, emoções, os pensamentos, está tudo desorganizado. E isso vai se refletir na sua espiritualidade, né? Está numa crise constante. Quantas pessoas vivem uma crise interior constante? Seu mundo interior está um caos. Pessoas que não conseguem ficar em paz dentro da sua casa, não conseguem um tempo de descanso, um tempo de repouso, porque estão angustiados demais, estão ansiosos demais, estão estressados demais. E Gordon MacDonald fala sobre isso, sobre colocar ordem nesses aspectos da nossa vida.
Cada um de nós precisamos de um tempo de descanso. Não é só o corpo que precisa de algumas horas de sono. A nossa cabeça, a nossa mente precisa de descanso também. Nós precisamos de aprender a desligar ela. Como é que a gente desliga a cabeça da gente? Uma das maneiras que a gente faz para desligar é você desconectar mesmo daquilo que está te preocupando. E Jesus, naqueles dias, ele já percebia esse tipo de problema. Algumas pessoas vão dizer, olha, estresse é um problema desse século, do século XX, do século XXI. Mas naqueles dias de Jesus já tinha gente ansioso. Já tinha muita gente. E não só de Jesus, nos dias de Jesus, mas muito antes dele. Nós vamos ver Davi dizer assim, por que te abates, ó minha alma? Porque se comove dentro de mim. Espera no Senhor, ó minha alma, pois Ele te socorrerá. Confia nele, porque Ele vai te acudir. É um homem exortando a sua própria alma a não ficar tão ansioso assim, a ficar em paz. Então Davi está dando uma receita interessante para nós buscarmos essa paz interior, essa paz no nosso mundo interior. Ele faz isso através da oração. E a palavra do Senhor nos ensina, através da oração, da súplica, o apóstolo Paulo diz, e ações de graça seja conhecido ao Senhor. Né? Não fique ansioso por coisa alguma. Eu estou ansioso porque eu estou muito preocupado com meu filho, eu estou preocupado com a minha filha. E o apóstolo Paulo diz assim, não fique ansioso por coisa alguma, mas antes, através da oração e súplica e ações de graça, seja conhecido o Senhor. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Porque passar uma noite inteira sem dormir, preocupada com seu filho, não vai resolver o problema dele. E também não vai resolver o seu. Depois daquela noite, você vai estar fisicamente exausto, você vai estar mentalmente mais cansado. E isso não resolveu nada. Mas se você resolver colocar isso na presença do Senhor através da oração, da súplica e da ação de graça, isso pode produzir mudança. Isso pode produzir algo diferente na vida dele e na sua também. Quando eu aprendi que, para mim dormir o resto de uma noite que tinha sido mal sucedida até 2, 3 horas da manhã, que eu deveria levantar e orar, eu aprendi a lidar com essa ansiedade de deitar uma noite e não conseguir dormir. Aprendi a resolver isso. Então, se eu espero alguns 5, 10, no máximo 15 minutos, não durmo, levanto imediatamente. Eu levanto e vou orar. Aí eu oro ali, meia hora, uma hora, eu deito e durmo de novo. Mas se eu não orar, eu fico o resto da noite acordado. Então eu posso afirmar para você, eu posso testificar que funciona. Sabe por quê? Porque quando nós estamos orando, nós estamos entregando as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas ansiedades para Deus, o Espírito do Senhor está trabalhando dentro do nosso coração. Ele está tirando a preocupação, ele está tirando a ansiedade e trazendo paz, como que um bálsamo, curando as nossas feridas, curando as feridas da alma. E Jesus, ele nos ensina também, por que vocês ficam tão ansiosos? O passarinho, ele não colhe, ele não planta, mas ele come. As plantas do campo, elas não tecem nem fiam, mas olha como elas estão vestidas, né? Como elas se vestem tão belamente, com tanta beleza, com tanto resplendor, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Nós precisamos usufruir, queridos, do privilégio que nós temos. Entrega todos os teus cuidados ao Senhor. Confia nele e ele vai fazer. E o mais ele fará na tua vida, o mais ele fará na tua vida. Pastor, funciona? Eu posso garantir para você que funciona. Posso garantir que funciona. Às vezes nós preocupamos com o que escrevemos, com o que falamos. O pastor Ricardo estava falando sobre aquilo que as pessoas falam, né? Agora mesmo, né? E nós preocupamos com o que escrevemos. Queremos que a nossa grafia seja perfeita. Ontem eu estava dizendo para o Mike sobre a dificuldade da língua portuguesa, dizendo para ele, olha, a língua portuguesa é muito difícil. Não são muitas pessoas que escrevem perfeitamente bem, uma concordância verbal perfeita, tem dificuldade de escrever, pontuação, então nem vou tocar nesse assunto,
que tem pouquíssimas pessoas que sabem colocar uma vírgula no lugar certo, sabem colocar um ponto no lugar certo. Mas as pessoas sim fazem entender, mesmo assim, fazem entender. Mesmo escrevendo toscamente se faz entender, mesmo falando com sotaque dos mais variados possíveis, todo mundo entende, né? Todo mundo entende. E às vezes nós nos preocupamos com isso e não preocupamos com o que pensamos. Achamos que o que pensamos não importa, porque ninguém lê pensamento. Então nós deixamos os nossos pensamentos à solta e esquecemos que Deus, ele vê, ele ouve os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, nós pecamos quando pensamos também. Podemos pecar enquanto estamos pensando. E Jesus fala que se um homem colocar os seus olhos numa mulher com um pensamento iníquo, com concupiscência de adultério, ele já adulterou com aquela mulher. Ah, mas ninguém está vendo isso. Então, se ninguém está vendo, então a minha aparência está boa. Ninguém vai perceber que eu estou pecando, mas Deus conhece, o Espírito do Senhor conhece. Ele conhece os seus pensamentos. E muitas vezes, quando nós alimentamos esse tipo de pensamento iníquo, esse tipo de pensamento imoral, e não é só pensamento imoral, queridos, é apenas um lado, é o lado mais negativo, é o lado do pecado através da mente, mas existem muitas coisas que estão nos nossos pensamentos, que não necessariamente é um pecado absurdo, mas são coisas negativas. Quantas pessoas ficam pensando em bobagens? Quantas pessoas ficam pensando nas intrigas? Quantas pessoas ficam fomentando através da sua mente um debate, uma discussão? Tipo assim, me falou isso, me falou aquilo. Ah, mas isso não vai ficar de graça de jeito nenhum. Ele está pensando. Eu preciso de valorizar isso. Me ofendeu, me magoou, me feriu. E fica alimentando esse ressentimento dentro do seu coração. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, o escritor do livro aos Hebreus, né, ele diz o seguinte, que nós não devemos deixar raiz nenhuma de amargura crescer dentro do nosso coração, porque quando ela cresce no nosso coração, muita gente será contaminada. Às vezes nós pensamos que isso vai ficar só com a gente, mas não fica. Todas as vezes que nós alimentamos amargura dentro de nós, essa amargura vai achar um lugar para sair. Ou ela vai sair pela sua boca, ou ela vai sair por uma outra parte de você, através da sua atitude, através da sua ação. Essa amargura vai sair de um gesto destemperado, de um gesto desnecessário, de uma atitude agressiva. E ele está dizendo, muitos serão contaminados. O salmista Davi, escrevendo o Salmo 139, ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo, acho que se não me engano, versículo 23, 24. Vê se há em mim algum caminho errado, Senhor, e leva-me pelo caminho direito. Sonda o meu coração. Ele diz, sonda o meu coração. E vê se há em mim alguma coisa ruim. E tira para fora. E me coloca no caminho direito. E me coloca no caminho reto. Amém? Nem sempre nós vamos saber o que está dentro do nosso coração. É por isso que Davi diz ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração e conhece o meu coração e vê se em mim algum caminho errado, Senhor, e me conduz pelo caminho reto, pelo caminho direito. Nós precisamos da graça de Deus para andarmos no caminho direito, para andarmos no melhor caminho, para andarmos no caminho da piedade, para andarmos no caminho da compaixão, para andarmos no caminho da misericórdia. Porque todos os dias nós somos atingidos, atacados, para mantermos um coração amargurado, sim ou não? Praticamente todos os dias. Aqueles que são casados estão sendo tentados cotidianamente a ficar um pouquinho ressentido. Pelo menos um pouquinho vai ser tentado. Com o cônjuge, é ou não é? Quantos casados aqui acham que eu estou falando a verdade? É verdade, senhor? É verdade. Eu e a Rosângela, agora em julho, no dia 4 de julho, a gente faz 39 anos
de casados, 39. Em 39 anos, você acha que a gente teve muitas possibilidades de ressentimento e de mágoa? Mais do que possibilidades, teve realidades. Né, Rosângela? Nós tivemos alguns percalços. Nós tivemos alguns momentos em que eu alimentei o meu coração com mágoa e certamente é o dela também. E aí você fica pensando, e como é que resolve isso? Só resolve isso de uma maneira. Quando a gente decide que precisa tirar isso de dentro do coração. É só aí. Ah, pastor, será que a outra pessoa precisa de pedir perdão? Será que a outra pessoa precisa de reconhecer que errou? Não, não precisa não. Não precisa não. A decisão é sua. E por isso que o escritor do livro de Hebreus diz, não permita que nenhuma raiz de amargura brotando. Ela começa assim, é pequena mesmo, ela brota e cresce, vira uma árvore. E depois muita gente contamina. Porque alguém que está amargurado e ressentido, por causa da palavra de ontem, por causa do entreveiro de anteontem, da semana passada, ele vai falar mais duro ainda, e aí vai ter um problema maior do que aquele. E isso vai virar uma escalada de problemas. E no fim, muitos relacionamentos serão destruídos, serão desfeitos, porque não se resolve. Porque não se resolve isso. E nós resolvemos. Resolve com conversa? Resolve com diálogo? Resolve com as pessoas pedindo perdão uma para outra? Sim. Mas não precisa ser sempre assim. Eu decido resolver. E quando eu decido resolver na minha vida, então o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida da outra pessoa. Quando eu digo, Senhor, eu errei, ou a outra pessoa pode ter errado, mas a primeira coisa que a gente faz, Senhor, ela errou contra mim, eu estou magoado com ela, mas agora eu quero dizer para o Senhor que eu decido perdoar. Eu decido, Senhor, que o meu coração não vai alimentar ressentimento e nem mágoa, e quando você faz isso, a mágoa e o ressentimento saem do seu coração, e quando sai, aquele conflito vai paralisar. Ele vai regredir. Ele vai sair da sua vida, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que quando nós somos vencidos, nós nos tornamos escravos daquele que nos vence. Quando somos vencidos pelo ressentimento, nos tornamos escravos do ressentimento. Quando somos vencidos pelo espírito da amargura, nos tornamos escravos do espírito da amargura. Quando nós somos vencidos pelo espírito da intriga, do conflito, da dissensão, da facção dentro do lar, na família, entre irmãos, entre marido e mulher, nos tornamos escravos desse espírito. Mas quando nós vencemos ele perde autoridade na nossa vida, ele perde autoridade na vida daquela outra pessoa. Então ele sai. Sabe por quê? Porque nós agora passamos a ter autoridade e nós dizemos, espírito maligno, você não vai me colocar contra o meu irmão. Espírito maligno, você não vai me colocar contra a minha esposa, contra o meu marido, porque eu decido amar, eu decido perdoar. E ele perde a sua força, ele perde a sua autoridade e ele sai. A palavra do Senhor diz, resistir o diabo. E ele? O que acontece com ele? Ele vai fugir de você. Sim ou não? Então ela não diz assim, olha, se a pessoa pedir perdão para você, então o diabo vai ser vencido. Não, ele diz, resista o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir da sua vida, ele vai fugir da sua casa, ele vai fugir do seu lar, quando você decide resistir. Quando você decide resistir o diabo. Sabe, queridos, nós precisamos harmonizar o que está dentro de nós, colocar ordem no mundo interior, decidir que eu vou ter um dia alegre, um dia bom. Sim ou não? É isso. Que dia eu vou ter hoje? É o dia que eu decidi que eu vou ter. Quando eu levanto cedo, eu decido esse dia vai ser bom. Eu não vou permitir que mágoa nenhuma, e muito menos os problemas de ontem, porque hoje eu vou ter algumas dificuldades para enfrentar. E se eu trouxer as demandas de ontem, a coisa vai ficar feia, porque eu vou juntar os problemas de ontem com os de hoje. E tem gente que está juntando problemas já tem um ano. Ela não é, pastor Luiz Cláudio? Tem gente que tem demanda aí do ano passado, de dezembro. Mas em dezembro do ano passado, você falou isso. Olha, em janeiro do ano 2023, naquele dia do meu aniversário, você fez isso comigo. Tem gente que está lembrando de coisa de 10 anos atrás, irmão, e está jogando na cara da outra pessoa. Para que isso? Aonde isso vai te levar? Você está carregando uma carreta de angústia, de mágoa, de ressentimento. E é por isso que você não consegue resolver o problema de hoje. Porque o problema de hoje está acumulado com o de ontem, semana passada.
e cada dia o seu dia vai ficar pior. Faça uma faxina. As mulheres aqui da igreja, todas elas sabem que lixo de cozinha joga fora todos os dias. É verdade, Rebeca? O que acontece se você deixar o lixo de ontem na cozinha? O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer se você deixar o lixo de hoje para amanhã? O que vai acontecer? Aquela cozinha vai amanhecer com um cheiro de azedo. Sim ou não? É verdade? Estou falando alguma mentira? Não, mas se tiver aquela tampinha, não vai. Vai, pode ter certeza. Pode ter aquela tampinha, vai ficar tudo azedo, porque tem resto de comida. Você limpa a pia, você põe o resto que tira daquele ralinho e joga ali. Então tem que jogar fora o lixo todos os dias. E por que você acha que pode guardar o lixo das suas mágoas, do seu ressentimento, uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos? Você não vai conseguir guardar isso, você não vai conseguir carregar esse peso todo, essa carga toda. Harmonizar o seu interior é fazer essa faxina, é fazer o seu mundo interno ficar mais bonito. De acordo com o portal do Dr. Drauzio Varela, o Brasil é o campeão mundial das intervenções estéticas. Tem 2 ramos da medicina, que é o que mais cresce no Brasil, especialmente no Brasil, mas cresce no mundo inteiro, que é o da estética e o da psiquiatria. Eu tenho um primo que é genro do Benildo, que é psiquiatra. Então ele disse que até a gratificação dele é mais alta, né, Benildo? Lá no plano de saúde ele ganha mais, porque o psiquiatra é muito valorizado. E esse ramo da estética também cresce mais. O Brasil é campeão de intervenção estética, harmonização facial, harmonização do corpo, né? Aí tem os seios para as mulheres, até os homens estão cuidando, né? Tem aqui o rosto, tem tantas coisas, tantas partes do corpo. E ele disse que no Brasil, no ano passado, mais de 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos estéticos foram realizados no Brasil. E desse 1,5 milhão, quase 100 mil foram de jovens e adolescentes com menos de 18 anos. Quase 100 mil de 1,5 milhão foi de jovens e adolescentes. Quer dizer, as pessoas estão muito preocupadas com a aparência. Ontem eu estava lá em Anápolis, alguém chegou para um pastor e falou assim: pastor, o senhor está esbelto, o senhor está magro. Ele falou: é o irmão Jaro. É o irmão Jaro. Achei engraçado. Acho que o irmão Jaro tá muito conhecido dentro de todos os meios, né? Tenho ouvido falar ele por todo lugar. Ele está muito, muito popular, o irmão Jaro. Mas sabe, queridos, eu não estou aqui para falar do irmão Jaro. Mas eu estou aqui para falar de Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar com mais cuidado. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque a tua aparência, você vai esticar. Você vai preencher, você vai cuidar, mas vai chegar uma hora que todo o cuidado do mundo não vai resolver. Não adianta esticar, não adianta preencher, vai chegar uma hora que vai se dissolver tudo isso. Sabe, queridos, é por isso que ele diz de tudo que se deve guardar, guarde prioritariamente o teu coração, é porque é dele, é do coração, é que procede as fontes da vida. É o meu coração que diz que eu vou ter um dia bom. Não é eu estar radiante fisicamente, não é eu estar tão bonito, tão equilibrado, não é eu estar tão perfumado. É que o meu dia vai ser bom, é quando o meu coração está em paz, é quando há alegria dentro da minha alma, é quando o meu coração está prazeroso na presença do meu Deus. Às vezes nós nos levantamos tão de madrugada, tão cedo para trabalhar, trabalhamos o dia inteiro e trabalhamos até tarde. Chegamos em casa, dormimos, comemos, dormimos, no outro dia fazemos tudo igual, no outro dia também, no outro dia também. Mas quantas pessoas não conseguem ter um momento de resolver o problema da sua alma, o problema do seu coração? Pastor, como é que se resolve o problema de alma e coração? É na presença do Senhor, rasgando o coração diante de Deus. Todas as vezes que eu vou orar, queridos, todas as vezes que eu vou orar, e eu oro todos os dias, a primeira parte da minha oração, uma boa parte dela, pelo menos uns 10 minutos da minha oração, eu orando por mim mesmo. Eu tenho que confessar, a minha oração, a primeira parte dela é orando por mim mesmo. E sabe que tipo de oração que eu faço? Senhor, entra aqui no meu coração, Senhor. Senhor, tira a mágoa, tira a angústia, Senhor, tira
as desilusões, tira a tristeza, Senhor, tira, alegra meu coração, alegra minha alma. Senhor, me dá uma unção diferente, me dá uma revelação do teu Espírito, me dá a graça do Senhor, me fortalece, guarda, cerca-me em derredor, coloca muros de proteção em meu derredor, me mantém, Senhor, alegre, me mantém firme, inabalável, coloca os meus pés na rocha, Senhor. E depois eu começo a orar pelos outros, sabe? Porque todas as vezes que eu entro no avião, e eles repetem isso todas as vezes, não tem nenhuma vez que você entra no avião que eles não fazem isso, aí fica uma pessoa lá na frente e fala assim, olha, se houver turbulência, se houver alguma coisa, as máscaras vão cair de oxigênio. Coloca primeiro em você, depois você coloca nos outros. Aí o pai coloca primeiro na criança para depois colocar em si? Não, coloca primeiro em você, depois você coloca na criança. Porque se você der um apagão ali, faltar oxigênio, seu filho vai morrer. É ou não é? É por isso que coloca primeiro em você e depois você coloca no seu filho. Então o apóstolo Paulo escrevendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 20, ele diz assim, ele chama os anciões da igreja de Éfeso e fala assim, cuide do rebanho que o Senhor confiou a vocês, cuide de vocês e cuida do rebanho. Se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém. Se eu não estiver em paz com o meu mundo interior, eu não estarei em paz com a Rosângela. Eu quero muito estar em paz com ela. Eu quero ter um dia de paz com ela. Eu quero ter. Porque quando eu tiver paz com ela, eu também vou ter paz com os meus filhos. Tenho aprendido na prática, né, de 39 anos de casado, de 2 filhos adultos, que a melhor maneira de você conquistar os seus filhos é você ter um relacionamento bom com a mãe deles. Especialmente se eles forem homens. Mas se for mulher também. Porque quando um marido é agressivo, ele é ignorante, grosseiro, mal educado com a sua esposa, sabe, aquilo ofende os filhos de uma maneira tão severa. Aquilo entristece os filhos de uma maneira tão grande. Tira o carinho, tira o afeto, tira a consideração dos filhos. Porque os filhos são apaixonados pela mãe. E também gostam do pai. Quando a mãe também ofende o pai e maltrata o pai, os filhos não ficam felizes, não. Não fica, não. Não é, Vanessa? Não fica. Porque os filhos também amam os pais. Eu era menininho tão pequeno, né, lá na roça, e lembrava. Às vezes eu via minha mãe e meu pai não era de brigar, né? A gente nunca viu eles brigando, assim, nunca viu eles tendo uma briga. Mas às vezes eu via minha mãe chorando, algumas coisas. Tinha uma época que ela tinha uns problemas de saúde, ela tinha um problema na vesícula, achava que era úlcera. Eu era bem pequeno naquela época. Às vezes via ela chorando, via meu pai coçando a cabeça assim. Eu ficava pensando, tem um problema ali. A gente ficava ansioso, ficava triste. Meu pai saía para o fundo do quintal, ia lá para fora, para baixo, eu ficava pensando, e via aquela situação toda, ficava angustiado com aquilo. Porque os filhos, as crianças, prestam muita atenção nos pais. Você acha que não presta atenção, mas eles prestam, mesmo os pequenininhos. Mesmo esses menininhos de 3, 4 anos, eles prestam atenção. Se a coisa estiver ruim, se a cara de um estiver feia com o outro, se não tiver aquele carinho, eles estão percebendo. E é por isso que o Salomão diz de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida, as fontes da vida, as entradas e saídas da vida. Porque se estiver bem no meu coração aqui dentro, eu vou estar bem na minha relação com a Rosângela. Se estiver tudo bem dentro do coração dela, ela vai estar bem comigo. E quando nós dois estamos bem, as nossas orações funcionam. Funciona! Mas se eu não estiver bem com ela, minha oração não funciona. Não funciona. O apóstolo Paulo diz assim, vivem em acordo com as vossas esposas, ou maridos, vivem em acordo com as suas esposas. Vivam a vida simples, a vida doméstica, a vida do lar. Porque isso é a vontade de Deus, que os maridos vivam, né, em ajuste com as suas esposas. Esposas, honrem os vossos maridos. E faça isso para que a oração de vocês não seja interrompida. Então tem gente orando e nada acontece. Sabe por quê? Porque a oração dele não tem autoridade, porque está em conflito com a parte do corpo. Porque a Bíblia diz que a mulher é o corpo e o marido é o cabeça desse corpo, como sendo cabeça do lar, né? E Cristo é o cabeça da igreja, então o marido é o cabeça do corpo. Mas tem corpo que está em conflito, em litígio com a cabeça, e tem cabeça que está em conflito com as pernas, com o tronco.
porque existe uma guerra familiar e está desajustado e não funciona, né? Os membros não estão ajustados. E é por isso que nós devemos cuidar muito bem do nosso coração. Não acumule sentimentos nocivos. Não acumule como quem acumula um lixo de um dia para outro, uma semana para outra na cozinha, joga fora, todos os dias faça uma faxina. Nós precisamos adquirir esse hábito. É um hábito espiritual, todos os dias, olhar para dentro do coração. Será que tem alguma mágoa? Será que tem algum ressentimento aqui dentro do meu coração? Será que tem alguma inveja aqui dentro do coração? Porque não é tudo assim, dentro do problema do âmbito doméstico. Porque muitas vezes o problema está na nossa relação, até mesmo com a igreja. Quantas pessoas vão para casa e ficam ali falando mal do outro irmão? Estão amargurados com o outro irmão? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar assim, eu não pergunto, nunca perguntei, nunca tive essa questão de perguntar quem é. Mas já vi algumas pessoas falar, pastor, as pessoas estão em conflito, eu fico ali atrás, eu fico vendo alguns comentários. Estou falando de coisas assim, de algum momento da igreja, não estou falando de coisas da agora não, mas já vi pessoas falarem isso. Olha, tem algum conflito, olha, tem alguma facção, tem alguma coisa, tem um lá que não gosta do outro, tem um que não gosta do outro. E são irmãos em Cristo Jesus, faz parte do corpo de Cristo. E tem uns falando mal do outro. Muitas vezes eu ia para as reuniões lá na nossa matriz, lá em Anápolis, e sentava assim, isso muitos anos atrás. E tinha um grupo de pastor que ficava em volta, e quando estava transcorrendo as reuniões, ficavam um falando assim, olha lá, olha só, aquele irmão é despreparado, não é? Será que o pastor Clarimundo não tinha que escolher um irmão melhor para aquele cargo, para aquela função? Aquele irmão não está à altura daquele cargo, daquela função dele. O pastor tinha que escolher um mais preparado para aquela função. Eu ficava olhando aquelas pessoas conversando, e o meu irmão Altair, ele também um dia falou assim, não, eu não quero sentar junto com aqueles irmãos não, porque quando eu sento junto com eles, eu fico ali vendo eles falar mal e está dentro de um ambiente de culto falando mal do pastor, de outro pastor, e era um grupinho assim. Sabe, é como uma ferida, é como um tumor maligno, né? Sabe o que caracteriza um tumor dentro do corpo humano? Ele encapsula, ele mata as células que estão naquela região onde está o tumor e cria uma casca. E ele só drena a energia do corpo, mas ele não traz nada de bom para o corpo. O câncer é assim. Ele cria um monte de células mortas cancerígenas. E elas vão corroendo. O tumor vai aumentando, porque ele vai absorvendo energia. Ele vai observando células que são sadias. E, de repente, ele explode e vai contaminando todas as outras células. Aí é a tal da metástase. E quantas pessoas estão vivendo uma situação de tumor? Porque está desajustado. Porque está com o coração cheio de mágoa e ressentimento. Irmãos, nós precisamos levar a cruz, as nossas demandas, dizer, Senhor, eu estou com um problema com aquele irmão, mas eu não quero problema com ninguém. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, um dia chegou aqui um irmão e falou, pastor, eu queria vir para a sua igreja, era um obreiro, um irmão que já tinha uma consagração. Eu falei, por que você está vindo, meu irmão? E ele disse assim para mim, pastor, o pastor lá da minha igreja fez isso, e eu não gostei. Eu falei, você está saindo da sua igreja porque o seu pastor fez algo que você não gostou? Falei, irmão, eu vou te dar um conselho, vai lá e resolve o problema com ele. Não é assim. Você chegar aqui porque está com um problema com o seu antigo pastor, você não vai ser benção aqui nessa igreja. Ele ficou muito decepcionado porque ele queria um bem-vindo. Ele queria que eu desse um bem-vindo e eu disse, não, vai resolver o problema com ele. Sabe, nós já temos pessoas aqui que têm um problema um com o outro, eu pensei comigo. Então não precisamos de mais um que já traz um problema lá de fora, com o outro lá de fora. E é claro que ele vai chegar aqui e vai ter um problema com os outros daqui, possivelmente até comigo. Não é? Sabe, queridos, quando nós não resolvemos as nossas demandas, nós criamos oportunidade para outras demandas. Quando nós criamos um abismo dentro de nós, alimentamos um abismo dentro de nós, o que diz a palavra do Senhor a respeito de abismo? Um abismo chama outro abismo. Sabe, o abismo da vaidade, o abismo da sensualidade, cria o abismo do adultério, cria o abismo abismo da maledicência, cria o abismo do conflito, da briga, da dissensão, da facção, do partidarismo. E nós precisamos resolver
E nós precisamos resolver rapidamente. Coloca aí Tiago capítulo 3, versículo 14, pastora Rauena. Tiago 3, 14. Tiago 3, 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso, ou faccioso, diz outra versão, em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E Deus está dizendo, se vocês estão em conflito, se vocês têm inveja, se vocês têm facção, se vocês têm partidarismo, então isso vem do diabo. Segue mais um versículo. Porque onde há inveja, há espírito contencioso, aí perturbação e toda obra perversa. Então, onde há inveja e há divisão, então segue mais um. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Nós precisamos ter cuidado com a boca. Jesus diz assim que não é o que se come que contamina o homem, mas é o que sai de dentro da boca. E nós devemos cuidar daquilo que nós falamos todos os dias. Como maçã de ouro em bandeja de prata, assim são as palavras ditas no momento certo. Tem gente que acha que deve falar tudo, né? Já viu aquelas pessoas que dizem assim, não, eu sou muito positivo, eu sou assim, eu falo mesmo que eu sinto. Não, nós temos filtro. Nós devemos falar aquilo que edifica. Nós devemos falar aquilo que é para o bem. Não precisamos ficar falando as verdades, jogando verdades na cara de ninguém. Se nós quisermos resolver tudo, conversando e falando, e às vezes cobrando, nós vamos viver uma vida em dificuldade, seja onde estivermos, seja na igreja, seja em casa, seja na família. Sabe, o apóstolo Paulo ensina, pais, não provoqueis iras nos vossos filhos. Tem pai que acha que tem que chamar a atenção do filho o tempo todo, toda hora chamar a atenção do filho. Tem homem que acha que toda hora tem que falar do tempero da comida, tem hora que pergunta, e aí, a comida estava boa? Olha, estava ótimo, estava excelente. E o sal? Não, estava bom o sal também. Então, não é sempre que a gente precisa ficar criticando, olha, não está muito bem do meu gosto, né? Não está muito bem do meu gosto. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque o que contamina é o que sai da nossa boca. E tem muita gente contaminando seus relacionamentos, porque fica falando coisas que não deve. Tem gente em conflito com seus irmãos, porque está falando o que não deve. Tem gente em conflito com Deus, porque está falando um monte de coisa. Está adorando pouco, está orando pouco, está cultuando pouco, está glorificando pouco, está reclamando demais. Está lamentando demais, está dizendo, Deus, e a minha sorte, Deus, e a minha vida? E Deus vai dizer, meu filho, e a sua boca, e o seu coração, e essa mágoa, e esse ressentimento, e essa divisão, e essa inveja, e essa facção que está dentro de você? Porque nós gostamos de olhar para aquilo que precisamos, que faça conosco, mas nem sempre nós olhamos para ver aquilo que nós precisamos de fazer por outras pessoas, para Deus, e nós devemos fazer para os nossos irmãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Sabe, queridos, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo que está caminhando para ir para onde, querido? Para onde você está caminhando? É para ir para o céu, sim ou não? É para ir para o céu? Mas a Bíblia diz que no céu não entra pecado. O céu não entra aquelas pessoas que não perdoam. Nos céus não entra aquelas pessoas que estão em conflito, em divisão e facção com seus irmãos. No céu não entra um mentiroso. No céu não entra aquele que está vivendo a vida de adultério. No céu não entra o enganador. No céu não entra aquele que tem um coração perverso. No céu não entra malícia. Mas no céu entra aqueles que foram lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro. E o nosso coração é onde o Espírito de Deus quer morar. Ele não pede, primeiramente, as nossas mãos, nem os nossos pés. Mas o Espírito do Senhor diz, filho meu, dai-me o teu coração. Porque é lá que ele vai morar. Agora eu quero te perguntar, olha aqui para mim, preste bem atenção no que eu vou te perguntar agora. Você tem coragem de chamar o Espírito do Senhor para entrar no seu coração? Você tem coragem?
O que ele vai encontrar dentro do seu coração se ele entrar lá? Talvez você nessa noite diga assim, Espírito Santo, não passa nem perto do meu coração. Porque se o senhor entrar, o senhor vai ver inveja, o senhor vai ver rancor, o senhor vai ver mágoa, ressentimento, o senhor vai ver divisão, facção, intriga, maledicência, hipocrisia. Mas é por isso que ele está dizendo, filho, dá-me o teu coração. Quantos nessa noite decide dar do seu coração, ofertar do seu coração, Senhor? Levante a sua mão assim. Quantos nessa noite decide pedir ao Senhor que te ajude a lidar com o seu coração? Talvez você não tenha conseguido lidar. Talvez está uma mágoa aí enraizada dentro do seu coração, uma amargura. Talvez está há muito tempo, tem uma semana. Talvez tenha até mesmo um ano. Mas chegou o momento de você pedir ajuda do Espírito de Deus para jogar esse lixo para fora. Você quer fazer isso, sim ou não? Quem quer fazer isso? Quem quer liberar o seu coração nessa noite? Quem quer liberar o coração da mágoa e do ressentimento? Quem quer que o seu coração seja morada do Espírito do Senhor, casa arrumada, lugar limpo, puro ao Senhor, dizer, Deus, entra, Espírito do Senhor, entra no meu coração. Feche seus olhos agora, levante as suas mãos, eu quero orar sobre a sua vida. E eu quero ministrar uma palavra de cura sobre a sua vida. Eu quero ministrar uma palavra de restituição, de restauração na sua vida. E eu ministro hoje na autoridade do nome santo de Jesus, mas também com a sua decisão. Olha, preste atenção, não saia agora, não saia, esse é um momento espiritual importante. Não se movimente, não saia do seu lugar, feche os seus olhos. Não olhe para o que o irmão do seu lado está fazendo, mas olhe para o que você precisa fazer. Talvez nessa noite você precise liberar perdão sobre ofensas que você recebeu. Talvez nessa noite você precisa decidir pedir perdão ao Senhor por tanto tempo que você manteve preso dentro do seu coração através da mágoa e ressentimento uma vida. E nesta noite o Espírito do Senhor está te conduzindo para pedir perdão. Eu estava num culto como esse, amargurado de coração há muitos anos atrás. A Rosane tinha falado algumas coisas para mim, eu não tinha gostado. E já tinha 3 dias que eu estava amargurado. Mas naquela noite o Espírito do Senhor diz assim, perdoa, perdoa. E naquela noite, naquela oração eu digo, Espírito Santo de Deus, eu reconheço que eu estou errado. Porque eu estou mantendo mágoa e ressentimento no meu coração. E eu disse, eu perdoo a Rosângela. Todas as palavras que ela me disse, aquelas que eu não gostei. E eu declaro que eu a amo. Eu declaro que ela é minha esposa, amada e querida. E sabe o que aconteceu quando eu cheguei em casa? No dia seguinte, na manhã seguinte, ela me chamou e disse, Ailton, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu te falei ontem. E eu disse para ela, eu já te perdoei ontem. Eu perdoei você ontem. Ela disse 3 dias atrás, mas eu disse, ontem eu te perdoei. Sabe, o perdão que eu liberei sobre a vida dela abriu um caminho para ela entender que também não tinha sido muito justa comigo. E naquele dia nós tivemos uma restauração, uma restituição da nossa relação. O Espírito do Senhor quer fazer milagre na sua vida. Ele quer fazer milagre. Mas nessa noite ele diz, tira a pedra. Tem pedras na frente da caverna. Tem pedras separando você da bênção que o Senhor tem na sua vida. Então ele diz, retira esta pedra. Qual é a pedra que está dentro da porta hoje? Talvez seja a porta da falta de perdão. Talvez seja a pedra da falta de perdão. Talvez seja a pedra do ressentimento. Talvez seja a pedra da maledicência. Talvez seja a pedra do rancor, da amargura. Retira a pedra hoje. Libera o seu coração. Deixa o Espírito de Deus e convide ele. Diga, Espírito de Deus, entra no meu coração. Entra na minha vida hoje. Faça morada, Senhor. Entra, porque eu quero cear contigo. Eu quero desfrutar de comunhão íntima com o Senhor. Eu quero. Diga isso para o Senhor. E eu digo, no nome santo de Jesus, receba a presença do Espírito do Senhor. Receba a paz no seu coração. Receba a paz na sua alma. Receba a alegria do Espírito no seu íntimo. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus faça melhor no seu coração. Pode se sentar. Nós vamos dar rápidos